E aí, físios, sejam todos muito bem-vindos. A gente está lançando, como prometido, um novo módulo dentro da nossa super aula do idoso hospitalizado nunca mais. E esse módulo, ele vem de uma forma mais dinâmica para vocês conseguirem absorver todo aquele conteúdo que a gente entregou nas nossas aulas. Então, a gente está com um super convidado hoje, o Lucas Sena, no qual ele tem grande atuação hospitalar, também na pesquisa. Ele vai falar um pouquinho da história dele e a gente vai conseguir entender como que uma reabilitação dentro do hospital ela pode ser assertiva para que o nosso idoso receba a sua alta antecipada, minimize os problemas de uma hospitalização e até mesmo, né, Lucas, evite uma nova hospitalização no futuro. Então, seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Yuri, por essa parceria. Fica à vontade aí também para complementar, Yuri. Ô Murilo, a gente é muito incomodado, né, cara? A gente nunca está satisfeito e até para honrar quem está sempre consumindo os nossos produtos, a gente não ficou parado e a gente trouxe gente também de peso para contribuir, né? Para que, de fato, o idoso nunca mais precise ser hospitalizado e se precisar, né, Lucas? A gente vai dar um jeito de tirar ele do hospital com Com saúde, certeza. né? Muito bom. Então, a gente está muito feliz. E melhor do que a gente, né, Yuri? Entrevistar e perguntar, falar sobre o Lucas, nada melhor do que ele para contar a história dele. Quem é o Lucas Sena, como ele se tornou fisioterapeuta e, além da fisioterapia, quem é esse cara aí que nas redes sociais nos cativa tanto com a humanização, com cuidado, com imagens dentro do hospital que realmente nos emocionam. Massa. Obrigado, Murilo, Yuri, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de participar desse momento e compartilhar um pouquinho das minhas vivências aí com vocês. Então, meu nome é Lucas, eu sou fisioterapeuta e antes de chegar onde eu estou, eu tive toda uma história. Então, só para contextualizar vocês, antes de entrar na fisioterapia, eu tive uma pequena vivência na farmácia. Então, desde o meu ensino, todo o meu ensino médio, eu sempre soube que eu teria uma aptidão para a área da saúde, que eu gostaria de trabalhar com saúde. E minha primeira tentativa aí foi na graduação de farmácia. Então, eu comecei o curso de farmácia pela UFJF, fiz alguns períodos iniciais ali, 2, 3 períodos, mas eu não me identifiquei tanto com a área, né? É uma área maravilhosa, é uma profissão incrível, mas não me identifiquei tanto. E quando eu estava nesse momento aí de refletir, pensar se eu iria trancar o curso, nesse momento eu já tinha muitos amigos da fisioterapia, alguns inclusive me influenciaram muito para poder migrar, né, de curso, e tomei essa decisão de trancar o curso de farmácia e começar a fisioterapia. Então eu comecei a fisioterapia, foi assim, que bom que eu tive essa escolha, que eu tomei essa decisão e tomei essa escolha, e iniciei o curso de fisioterapia, sem saber quase nada sobre fisioterapia, porque, né, a maioria das pessoas, infelizmente, né, tem uma visão muito simplista do que é fisioterapia. Fisioterapia é uma ciência, né, é um universo. E aí eu comecei a me aprofundar sobre essa profissão, sobre essa ciência, e comecei a me apaixonar. Curioso que desde o início, desde o meu primeiro período, quando me foi apresentado as áreas de especialidade da nossa profissão, os meus olhos já brilharam para a área de fisioterapia respiratória e cardiovascular também e hospitalar de uma maneira geral. Eu já criei um interesse, assim, o que o fisioterapeuta está fazendo ali? Quero descobrir, quero estar lá também. E aí eu comecei ao longo do curso a fazer as disciplinas mais específicas. Desde o meu segundo período, eu fui monitor de algumas disciplinas e, sendo monitor, eu descobri também uma paixão pela docência, pelo ensino, né? Eu gosto muito de ensinar. E aí, ao longo de toda a minha graduação, eu fui monitor de anatomia, de fisioterapia respiratória, de fisioterapia hospitalar.
E sempre fui muito ativo durante a minha graduação. Participei de tudo que vocês imaginarem. Tudo que aparecia, estava eu lá me inscrevendo para participar. De projeto de extensão, de iniciação científica. Participei de ligas acadêmicas, algumas inclusive que eu ajudei a fundar. Até mesmo participei do coral da universidade. Então eu fui muito ativo durante a minha graduação. E chegando ao final da minha graduação, eu tive a certeza de que eu tinha uma aptidão, né, para a área acadêmica. Então, o meu orientador de TCC, a gente teve uma conversa, uma longa conversa, e ele falou: Lucas, eu acho que você tem muito perfil para a área acadêmica. Você não pensa em fazer um mestrado depois, não? E já emendei no mestrado. Então, eu me graduei pela UFJF em fisioterapia e logo em seguida eu já dei início ao mestrado em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional também pela UFJF, no qual eu estou hoje. Né? Já estou finalizei meu primeiro ano de mestrado e estou ansioso para poder finalizar o segundo ano. Então, o ensino sempre fez parte aí da minha vida, da minha graduação, sempre gostei muito de ajudar os meus colegas com os conteúdos mais densos, mais difíceis, principalmente da área que eu mais gosto, que é fisioterapia hospitalar. Eu lembro que na disciplina de fisioterapia hospitalar, os meus colegas surtavam com ventilação mecânica, com os modos, né, da ventilação mecânica, e eu sempre reunia, fazia grupos de estudo e ajudava, né, o pessoal para todo mundo conseguir absorver esse conteúdo que realmente é denso, é complexo, mas que é possível de ser passado de uma maneira didática, né? De uma maneira simples. Cara, nosso convidado Lucas, ele já chegou surpreendendo, né? Você sabe, Lucas, que eu também, quando eu fui fazer fisioterapia, eu jamais pensei que eu ia trabalhar em hospital. Na verdade, eu nem sonhava em ser fisioterapeuta. Eu já contei mesmo? já contei essa história algumas vezes. Eu queria ser jogador de futebol, cara. Aí o que me motivou a entrar na fisioterapia foi o esporte. E eu queria trabalhar com esporte quando eu entrei na fisioterapia. Mas logo quando eu entrei na graduação, comecei a conhecer mais anatomia, fisiologia, eu logo comecei a me desviar um pouco mais para cardiorrespiratória. E aí, naturalmente, a fisioterapia hospitalar me puxou quando eu conheci, né? E que bom tê-lo você na fisioterapia, não na farmácia, né? Você mudou o F da saúde. É verdade. Você veio para fisioterapia. É verdade. Cara, que massa a tua história. Eu não conhecia essa história. E aí, você falando isso, me fez pensar como que era o Lucas, como que era a tua relação, cara, com a pessoa idosa antes da fisioterapia. Se tu sempre... Porque, assim, quem trabalha em hospital, né, Lucas? A gente está sempre muito próximo da pessoa idosa. Demais. Ainda é muito comum a pessoa idosa internar no hospital, né? Como que era, cara, a tua relação antes da fisioterapia com a pessoa idosa e como que é hoje? Como é que você trabalha, como é que você lida com a pessoa idosa? Conta um pouco para nós. Oi, Yuri, eu lido com pessoas idosas todos os dias, desde antes da minha graduação, porque eu fui praticamente criado pelos meus avós. Eu sempre morei com os meus avós, fui criado por eles. Inclusive, eu moro com eles até hoje, mesmo depois da graduação. Inclusive, eles estão aqui perto, próximos. E então eu sempre tive essa relação, né, com a pessoa idosa, desde a minha infância, né, desde quando eu me entendo por gente, que eu convivo, né, tive essa convivência com os meus avós. E talvez, eu nunca parei para pensar nisso, mas talvez isso, de certa forma, influenciou muito, Com certeza. né, nessa trajetória minha pela fisioterapia. Com certeza. Aqui juntou 3 pessoas, eu acho que gostam de falar e contar história, né? Então, quando o Lucas conta a história dele durante a graduação, cara, essa mudança de curso, eu acho que muita gente se reconhece nessa história e se inspira, né, Lucas? Porque a gente não é o fisioterapeuta depois que a gente se forma. Eu acho que é isso aí que tá a magia, né? Exatamente. É na graduação, cara. Eu me envolvi, cara, em todos os grupos. Eu estudava
um grupo, assim, eu buscava o grupo para estudar, porque quando a gente fala, a gente ensina, a gente está aprendendo muito mais. Isso é Com ciência, é certeza. comprovado. Então, não é à toa, né, cara? Tu é o profissional que a gente te buscou para essa entrevista por isso, e agora entendendo a tua história, de onde tudo começou, tudo faz mais sentido, né? Porque é um cara novo, a gente aqui, eu acho que nós três ainda somos relativamente novos na fisioterapia, a gente busca uma fisioterapia melhor, a gente corre atrás de uma profissão melhor, mas a gente já vem há muito tempo fazendo isso, desde o início da graduação, por talvez gostar de pessoas, que nem tu falou, isso já vem na tua criação, a gente já nasce no meio da pessoa idosa. Quando é os nossos avós, a gente vê os nossos avós em cada paciente. Eu acho que esse É é o verdade. porque a gente gosta. E eu acho que esse amor da fisioterapia a gente tem que passar aos nossos alunos, não só a técnica, mas quando tu gosta da pessoa, naturalmente tu faz tudo mais carinho. Quando isso remete aos teus avós, remete a lembranças, as coisas que tu realmente quer mudar, o teu tratamento vai ser outro. Eu tenho certeza disso. Essa tua história, a tua atuação nos inspira. Eu acho que a maior lição de qualquer aula, entrevista, é gostar das pessoas, como tu traz isso para nós muito forte na tua fala. E quando a gente traz tudo isso, o teu dia a dia, como tu coloca isso em prática, eu queria te perguntar assim, como tu consegue direcionar a tua reabilitação dentro do hospital para que ela seja mais assertiva, que o idoso fique menos tempo e que ele tenha mais chance de alta, mais precoce possível. Como tu organizou todo esse teu conhecimento, toda essa tua bagagem para ser prático dentro do hospital, Lucas? Ô Murilo, eu acho que você falou algo que é muito verdade. Quando você falou que a gente acaba, nós que fomos criados, né, que crescemos nesse ambiente com pessoas idosas, que a gente acaba enxergando essas pessoas nos nossos pacientes, isso é muito verdade, porque é, o meu avô, ele tem DPOC, né? Hoje, toda a minha linha de pesquisa é voltada para essa população, né, para o paciente com DPOC. O meu mestrado é sobre equilíbrio em pacientes com DPOC. Então, às vezes eu estou lidando com um paciente com DPOC no hospital e assim, e é quase impossível eu não lembrar do meu avô, né? E aí eu coloco o meu avô no lugar desse paciente, eu penso, nossa, e se fosse meu avô que tivesse internado aqui? Será que eu gostaria de saber que o fisioterapeuta, né, do profissional de saúde que está atendendo ele, eu ficaria satisfeito de saber que ele estaria atendendo da forma como eu estou atendendo esse paciente. Então, eu acho que é muito uma questão de empatia, né, de se colocar no lugar, e isso é muito legal. E respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, é, no ambiente hospitalar, principalmente no ambiente de terapia intensiva, hoje eu trabalho com terapia intensiva adulto, e pediátrica, hoje eu atuo em 3 unidades de terapia intensiva diferentes. Uma unidade de terapia intensiva geral, de população adulta, uma unidade de terapia intensiva cardiológica, em que a maioria dos pacientes, né, o perfil geralmente são pacientes cardiopatas que foram submetidos a algum tipo de cirurgia cardíaca, como revascularização de miocárdio, troca valvar, angioplastia, e uma outra unidade de terapia intensiva que eu atuo mais recentemente, que é uma unidade pediátrica. Inclusive, ela foi inaugurada há pouco tempo no hospital que eu trabalho. Então, assim, são perfis completamente diferentes um dos outros, e isso requer um jogo de cintura muito grande, porque eu até brinco com os meus colegas lá, porque às vezes dá até um bug, porque a forma de prestar assistência para cada um desses pacientes, né, desse perfil de pacientes, tem que ser adaptada, né, pensando em cada tipo de perfil. Então, às vezes eu fico muito tempo dando plantão na UTI pediátrica, por exemplo, que falando tudo no diminutivo, vamos, Sair da é, caminha. vamos sair da caminha, vamos fazer não sei o quê. Aí, às vezes, beleza. Aí, no outro dia, eu tô na UTI adulto. Aí, eu fico falando no diminutivo. Eu falo assim, não, gente, peraí, agora eu tô na adulto. Então, às vezes, a gente tem esses conflitos, esses bugs,
por lidar com perfis muito diferentes. E é um desafio, né, a gente adaptar o nosso serviço, a nossa assistência para esses perfis diferentes. Mas eu vejo que uma forma que eu encontrei, né, de conseguir trazer um atendimento, uma assistência individualizada, mas eficiente para esses pacientes que estão internados lá, é conduzir todo o tratamento fisioterapêutico, todo o atendimento voltado, centrado, principalmente na funcionalidade, porque são pacientes que eles não ficam muito tempo hospitalizados, né? A rotatividade ela é muito grande. Às vezes o paciente ele fica 3 dias, uma semana internados lá conosco. Então, às vezes não dá para eu fazer um trabalho muito específico para visando um desfecho que eu quero comparar, né, ao longo de um tempo maior. Então, eu preciso focar naquilo que é palpável, que eu consigo trabalhar com esse paciente ali dentro da UTI, visando principalmente a funcionalidade. Então, às vezes, eu questiono o paciente, o que tem na sua casa? Tem escada? Tem rampa? O que você costuma fazer no seu dia a dia? Né? Me conta um pouco da sua rotina. E aí a gente tenta mimetizar, né, as atividades, tudo aquilo que esse paciente ele faz no dia a dia dele, né, na ocupação, no trabalho dele, nos exercícios, no tratamento de uma forma geral, dentro da UTI. Né? O paciente, lá em casa tem escada. O paciente ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca, né? Ele está dando início à fase 1 da reabilitação cardiovascular comigo lá dentro da UTI. O que eu posso fazer com esse paciente durante essa fase? O paciente me falou que ele tem escada. Opa, vamos mimetizar essas atividades que ele faz em casa aqui dentro da UTI? Por que não um treino em escada, né? Subida e descida de degrau? E a gente tem hoje instrumentos de avaliação, né? Que a gente consegue avaliar a capacidade de exercício, outros desfechos, utilizando o próprio degrau de escada. Né? Então, eu percebo que esse é um caminho que tem dado muito certo, sabe? Centrar o cuidado, a assistência na funcionalidade. Cara, muito massa. Sem dúvida, a nossa profissão, ela é maravilhosa, né? Sem ser muito enviesado aqui na fala, mas nossa profissão ela é muito maravilhosa. E quando a gente coloca o foco em tratar de forma individualizada e focado na função e não na doença, né, Lucas, né, Murilo? Porque uma coisa é você atender um paciente que foi angioplastado. Outra coisa é você atender o seu João que gosta de subir degrau, né? Exatamente. Então, eu tava refletindo aqui o que você estava falando, cara. Que a nossa profissão ela é boa, que ela entrega resultado, a gente já sabe. Mas uma das coisas que faz com que a gente entregue resultado mais rápido, né, Lucas, é quando o paciente ele adere à nossa terapia. Com certeza. Eu falo isso, cara, porque às vezes eu também trabalho em hospital, o Lucas, e às vezes eu vejo que a fisioterapia ela é muito maçante, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma caminhada, é sempre os mesmos lugares, é sempre o mesmo exercício. Isso acaba se tornando algo chato para o paciente. E Como que frio. você... Muito frio, exatamente, Murilo. Fica frio, Sim. fica sem emoção. Como que você faz, cara, primeiro, como você faz para conseguir aumentar a adesão ao tratamento, para evitar que o paciente te fale, hoje não, hoje eu quero ficar quieto, de uma forma que seja mais dinâmica e que seja mais interessante para o paciente? Como que você faz? Além de você fazer essa busca pela qualidade da atividade diária que ele faz no dia a dia. Oi, Yuri, eu vejo que, assim, o que eu falei sobre centrar o cuidado, assistência na funcionalidade, isso é um ponto muito forte que eu Muito. tenho visto que faz com que os pacientes tenham aderido melhor à terapia. Eu tenho até um exemplo, não muito distante, né? Foi recente, de um paciente que ele trabalhava na ocupação dele, ele também precisava subir degraus no ambiente de trabalho dele,
e por diversas vezes ele recusava o atendimento, ele não via sentido, ele falava, por que eu tenho que ficar com caneleira? Qual que é o sentido? Eu acabei de fazer uma cirurgia, por que vocês estão mandando eu fazer exercício? E aí, muitos colegas vinham com toda uma explicação técnica, Técnica. científica, e que para esse paciente não fazia o menor sentido, né? Ele não precisa saber disso, quem precisa saber de toda a explicação técnico-científica somos nós. Exatamente. E aí, eu vejo que uma forma de a gente conseguir convencer esse paciente de aderir melhor à terapia é é, é trazer a terapia para a realidade do paciente, né? Fazer com que aquilo faça sentido para ele. Então, ô seu José, eu sei que o senhor trabalha fazendo esses movimentos, essas atividades, então a gente está treinando isso para quando o senhor voltar para casa, quando o senhor ganhar alta, e é só falar de alta que os olhos deles Em brilham, paz, né? com certeza. É o que eles tanto querem, a alta hospitalar, é ir embora para casa. Então, é uma maneira aí da gente conseguir sensibilizar os pacientes, é só falar da alta. Você Mas sabe, eu vejo que fazer a terapia fazer sentido para a realidade do paciente, né? Então, seu José, os movimentos que a gente vai fazer aqui é os movimentos que o senhor faz no trabalho, né? O senhor acabou de fazer uma cirurgia, o senhor está com um pouco de dificuldade de fazer esses movimentos. Então, se a gente treinar eles, vai ser muito mais fácil do senhor voltar a fazer o trabalho que o senhor fazia antes, né? E aí eu vejo que eles aderem de uma maneira muito mais fácil. massa. Cara, você sabe que eu também, quando eu vou atender, independente se é no hospital, se é domicílio, eu sempre gosto de perguntar com o que a pessoa trabalhava, porque normalmente se é um trabalho mais braçal, alguma coisa que precisa de movimento, eu também tento trazer sempre o movimento da pessoa para a terapia. Porque, sem sombra de dúvida, quando faz sentido, né, Lucas e Murilo, a adesão é muito maior. Com certeza. Então, esse eu acho que é um dos pontos Demais. principais, né? Quando a gente vai entregar um serviço de fisioterapia, é que a fisioterapia faça sentido para o paciente. Até porque, né, gente, a maioria dos pacientes que hospitalizam, eles não têm um hábito de vida saudável. A maioria não. Então, eles já, naturalmente, eles não gostam de fazer exercício. Aí você chega lá para ele falando que ele tem que pegar uma caneleira, tem que pegar um ciclo ergômetro e ficar 10 minutos pedalando, se ele já não faz isso na vida dele, então se não fizer sentido, a adesão vai ficar sempre difícil. Sim. Geralmente eu não costumo falar exercício quando eu abordo, principalmente no início, né? Quando o paciente ele foi recém-admitido e eu vou abordá-lo ali, vou fazer uma avaliação e dar início com o tratamento fisioterapêutico, normalmente eu não falo exercício. Eu falo, seu fulano, nós vamos fazer umas atividades. Eu não gosto nem de falar que é Porque, fisioterapia, cara. Eu me apresento, eu falo que eu sou fisioterapeuta, mas é outras coisas. sim, sim, porque principalmente por esse motivo que você falou, né, da maioria dos pacientes serem sedentários, não ter esses hábitos de atividade física regular antes da internação, se você já chega falando, nós vamos fazer exercício 3 de 10, com halter, com caneleira, o paciente ele já leva um susto, principalmente porque eu vejo que muitos pacientes, muitas famílias, quando se deparam com nós fisioterapeutas dentro do hospital, muitos se assustam, porque a nossa profissão, ela é uma profissão recente em comparação a outras, né? Como a medicina, por exemplo. E muitos já me pararam quando eu me apresento, falo que eu sou fisioterapeuta, muitos, uai, mas fisioterapeuta no hospital, dentro da UTI, o que você está fazendo aqui? Né? Então, ainda é uma realidade muito nova para muitas pessoas. Então, eu acho que a gente está nesse processo ainda na fisioterapia hospitalar de conquistar o nosso espaço. Eu vejo que na pandemia, né, da Covid-19, nós conquistamos muito espaço, né, muita notoriedade, nós realmente fizemos a diferença aí durante a pandemia. Eu vejo até que muitos pacientes que se deparam comigo, que têm contato comigo hoje, que talvez durante a pandemia pegaram Covid-19 e foram infectados,
muitos até tiveram que ser internados, foram sobreviventes da Covid, e muitos falam assim, nossa, eu lembro, quando eu tive internado com Covid, o fisioterapeuta me ajudou demais. Eu sentia falta de ar e o fisioterapeuta que me ajudou. Então eu vejo que nós tivemos um salto muito grande, sabe? Principalmente depois da pandemia. E estamos aí, né, nessa luta, conquistando o nosso espaço. E da mesma forma, o paciente idoso, né, Lucas? No qual, quando a gente faz algo por eles, que para nós é algo da rotina, para eles é algo muito especial. Eles são gratos pelo É resto da verdade. vida. E eu gosto muito dessa população, óbvio, mas eu acho que por esse fato da gratidão deles, o quanto eles nos abraçam, nos entendem o nosso valor e valorizam isso. Então, essa população, e depois da Covid, como tu bem disse, só a nossa atuação só cresceu. E ver duas feras, eu estou aqui anotando tudo, porque a área hospitalar não é a minha área, né? Então, quando vocês dois aí estão comentando, falando com esse brilho nos olhos, eu realmente me dá muito ânimo, dá um prazer, porque quando eu fiz meu estágio, eu vi o hospital como ambiente frio, sabe? Como a gente falou antes. Um ambiente onde eu não tinha contato com o paciente, eu não criava nenhum vínculo, o paciente ficava 3, 4 dias, ele ia embora, e eu não sabia quem acompanhava esse paciente. Então, foi uma área que não me atraiu, por eu não, parece que eu não me senti tão humano, e bem pelo contrário, talvez eu não tive Uhum. bons professores, boas pessoas que mostraram quanto a reabilitação no hospital, ela também é especial, o quanto ela é importante e a diferença que faz. Então, quando a gente vê duas pessoas como vocês, que são inspiração, resolvendo um problema, porque eu acho que não existe problema maior para o idoso do que ele estar longe de casa, longe de quem ele ama, longe das coisas dele. Se para a gente, quando a gente fala em hospital, assusta, imagina uma pessoa que já está acima dos seus 60 anos, ou aqui na Austrália, 65 anos, considerada pessoa idosa, ela já começa a pensar, será que eu vou voltar para casa? Como vai ser a minha hospitalização? A cada ano, as comorbidades vão aumentando. A gente sabe disso. E quando a gente fala em hospital, assusta. E quando a gente chegar lá e ter pessoas que estão pensando não só na doença, mas pensando na história, que quer conhecer a pessoa, que está pensando em funcionalidade, que está pensando naquilo que é importante, eu acho que isso faz toda a diferença. Que todo mundo que esteja Com nos assistindo, certeza. todos que estão nos assistindo, todos que nos seguem aí, seguem o Lucas Sena, seguem o Yuri, vocês vão ver essa diferença no cuidado e que sirva de inspiração, da mesma forma que a gente começou a aula, né? Que sirva cada vez mais de inspiração, porque, né, Lucas, tem oportunidade. Eu vejo os hospitais pedindo fisioterapeuta, contratando fisioterapeuta, os fisioterapeutas não se mantêm porque não fazem aquilo que amam, porque não conseguem entregar tudo que vocês entregam, que eu acho que é o grande diferencial. A gente vê, eu vou nos cursos aí, a gente tem muito fisioterapeuta, mas quando eu penso em indicar para um paciente idoso, eu muitas vezes eu não sei quem indicar por não ter alguém de referência de qualidade naquela região. A gente precisa, a gente carece. Quando o fisioterapeuta ele é um pouco melhor, ele já se destaca muito quando ele faz aquilo que ele gosta. E nesse sentido, Lucas, conectando tudo que eu quero perguntar para ti, quando tu fala em conhecer o teu paciente, como que tu faz isso? Realmente, porque eu não estou no hospital, então eu acho que quem não está quer ouvir, quer entender melhor como funciona. Tu dá tempo de tu montar um plano terapêutico dentro dessa reabilitação hospitalar. Esse plano já é pensado na alta. O que é mais importante para tu conseguir alcançar essa alta com o paciente? Como que tu organiza essa tua reabilitação para que realmente seja rápido e eficiente, que é o que deve ser no hospital, né? Murilo, assim, a reabilitação intra-hospitalar, como eu falei anteriormente no início, principalmente no ambiente de terapia intensiva, é uma reabilitação intensiva. Ela é muito rápida. Então, ela precisa ser pensada e raciocinada também de forma rápida. E, na maioria das vezes, em tempo real, ali no beira-leito. Então, muitas vezes, o fisioterapeuta intensivista, ele não tem muito tempo de fazer uma avaliação muito longa, né, muito complexa com o paciente e ter tempo para montar todo um plano terapêutico muito complexo, né? Então, normalmente a nossa rotina, a gente
né, o Yuri ele deve entender bem, né, do que eu estou falando, porque esse feeling que o intensivista, que o fisioterapeuta intensivista, ele tem que ter ali no beira-leito, ele é muito importante e ele faz toda a diferença. No início, é muito difícil de ter esse feeling, de no beira-leito conseguir fazer uma leitura ali do que o paciente, quais que são as dificuldades, as potencialidades, aquilo que eu posso melhorar, que eu preciso trabalhar. Isso é treinado, né, com o estudo, com a prática, né? Durante a minha graduação e durante os meus estágios, né, na área hospitalar, a gente estuda muito dentro das caixinhas, né? Os livros, os artigos, mas quando a gente se depara na realidade, na prática clínica da UTI, a gente vê que a prática, né, a mão na massa, o beira-leito é insubstituível. E é isso que faz a gente ter esse feeling de saber qual que é a hora de iniciar, qual que é a hora de parar, o que eu preciso focar, o que eu não preciso focar tanto assim. Né? Eu acho que esse feeling do fisioterapeuta intensivista, ele faz toda a diferença. E Lucas, para quem vai começar um estágio no hospital, quem vai começar um novo emprego no hospital, qual dica tu fala? Ó, isso aqui é essencial, esse feeling, isso aqui tu tem que ver. Se tu conseguir ver isso, tu já monta um plano, tu já pensa num tratamento mais assertivo. O que tu sugere? Olha, inclusive essa foi uma pergunta que me fizeram essa semana, numa caixinha de pergunta que eu abri lá nos stories. Me perguntaram exatamente isso. O que o fisioterapeuta intensivista, né, dentro da UTI, quais as dicas que eu dou para quem está iniciando? E ali eu lembro que eu dei 3 dicas. E, como um bônus aqui para vocês que estão acompanhando, eu vou dar algumas outras dicas a mais, hein? Então, prestem bastante atenção. Então, a primeira dica que eu dei lá foi... A primeira dica que eu dei foi se afastar de pessoas de profissionais, né, pessoas de um modo geral ali no ambiente que só sabem se lamentar, se reclamar, porque eu acho que isso não é só na fisioterapia, isso é em qualquer profissão, né? Sempre tem aquele colega desmotivado, que reclama da profissão, que não gosta da profissão, né, Yuri? Tem demais. E uma fruta podre, ela acaba apodrecendo todo o restante, né? Então, eu acho que uma dica valiosa é se afastar dessas pessoas e se conectar a pessoas que são o oposto disso. Então, assim como tem pessoas que reclamam o tempo todo, que não, infelizmente, não gostam do que fazem, também existem pessoas, infelizmente, é a minoria, mas existem pessoas que estão preocupadas em crescer, em se desenvolver, né, como profissional, como ser humano, e eu acho que uma dica muito valiosa é se conectar a essas pessoas, né? Eu lembro que quando eu iniciei minha jornada aí na terapia intensiva, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a perceber quais são aquelas pessoas que eu deveria me manter um pouco afastado e quais eram aquelas que eu deveria buscar uma conexão maior. E isso fez total diferença para mim. Eu cresci muito com essas pessoas, principalmente pessoas que são mais experientes que nós. Né? Uma outra dica é ter humildade, né? Ter humildade para poder receber críticas daqueles profissionais, aquelas pessoas que são mais experientes que nós. E além de só ouvir a crítica, de ter humildade de ouvir a crítica, também temos que ter humildade para aplicar essa crítica na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, no nosso serviço, na nossa assistência. Então, eu acho que são dicas assim importantíssimas. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é estudar. Né? É estudar, não se contentar apenas aquilo que a gente vê no decorrer da graduação ou da pós-graduação, para quem, né, deu continuidade aí com o ensino pós-formado, porque o fisioterapeuta, muitos, como estudante de mestrado, né, eu tenho muito contato ainda com estudantes de graduação. E eu ouço muitos falando, eu estou quase formando, nunca mais eu vou precisar estudar.
Nunca mais eu vou precisar pegar num livro. E eu Sabe de só ouço assim, meu nada. Deus, eles não sabem o que falam, meu Deus. Eles não sabem o que falam. Muito pelo contrário, eu percebo que depois que eu formei, aí que eu comecei a estudar É isso muito aí. mais, né? Vocês também percebem isso. A gente acaba intensificando muito mais a nossa rotina de estudos, né? Durante a graduação a gente tem um apoio, eu brinco muito que a gente tem uma muleta, né? O auxílio ali do professor, do orientador, nos direcionando, mostrando qual que é o caminho que a gente deve seguir. Mas a partir do momento que a gente pega o nosso diploma, que a gente pega o nosso canudo e que somos profissionais autônomos, independentes, aí é você e você, né? Então é você que tem que criar a sua rotina de estudos, buscar sempre se atualizar, né? Existem vários profissionais aí na mídia, né? Nas redes sociais, o próprio Murilo e Yuri, que produzem conteúdo assim valiosíssimo sobre a nossa área de atuação. É, então, eu acho que é muito importante estar sempre buscando esse conhecimento, essa atualização, para não acontecer desse profissional acabar ficando desatualizado, né? E, infelizmente, cair no esquecimento, né? O mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo e se você não se atualiza, você fica para trás. Essa é uma realidade, né? Então, se atualize, busque cursos de capacitação, né? É, um pouco enviesado, né, por ter um pezinho aqui na área acadêmica, mas aprenda a fazer uma busca de artigos, né? Com certeza. Muitos me pedem indicação de livros. Eu falo assim, olha, o livro é muito bom, mas o que está mais fresco são os artigos científicos que são publicados a cada segundo aí pelo mundo. Então, aprenda a fazer uma busca, né? Para você se manter atualizado e, consequentemente, manter o seu serviço, a sua entrega, né, a sua assistência atualizada. Eu acho que isso é muito importante. Massa, massa, Inclusive, né, Lucas. só para finalizar, agradecer, né, parabenizar todos os alunos que estão na aula, que vieram até o nosso curso, na super aula, porque já estão fazendo o que o Lucas sugeriu, já buscam essa diferença, já buscam ser melhores, porque a partir de quando a gente planta essa sementinha, tudo que a gente está conversando aqui na cabeça do aluno, ele já não é o mesmo. Ele pode não praticar o que a gente está falando, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Cabe a ele agora começar a decidir. Então, eu acho que por menos que a gente consiga mudar na vida desse físio, ele já sabe agora como fazer. Então, ele tem que Ah, botar tudo isso em prática. Quanto mais a gente repete, o nosso aprendizado vem assim, né? A gente Sim. lê, a gente repete, a gente aplica, e é aí que a gente aprende aquilo de verdade. Agora, pode ficar à vontade, Yuri, desculpa cortar. você sabe, Maurício, você estava falando isso aí da repetição, cara? Uma paciente hoje me falou isso. Ela falou assim: a repetição leva à perfeição. Cara, se o paciente tem essa noção, que dirá nós que somos profissionais, né? Ô, Lucas, você estava falando aí, cara, eu fui até anotando algumas coisas que eu precisava te comentar. Você falou muito do tempo, né, da avaliação, a libera-leito. A gente tem que ser muito rápido. Muito. Sempre eu presto preceptoria aqui no hospital, né? E sempre quando eu vou dar algumas orientações, algumas sugestões, eu sempre falo que a nossa tomada de decisão ela tem que ser muito rápida dentro do hospital. Mesmo que seja para reabilitar ali a parte funcional, porque a gente não pode perder tempo. Então, ainda mais falando de pessoa idosa, né? Que eles perdem muita massa muscular muito rápido. Muito rápido. Até, cara, contar uma história rápida aqui. Quando eu comecei a fazer a transição um pouco do hospital para o domicílio, que eu comecei a focar um pouco no domicílio, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, eu Murilo, na hora de avaliar, cara. Porque como eu estava muito ali automatizado na avaliação dinâmica, muito rápida, eu avaliava muito rápido. Aí eu precisei de me adaptar, fazer a adaptação que você faz ali nas UTIs, eu precisei de fazer essa adaptação também. Então, essa avaliação tem que ser muito dinâmica no hospital. E pensar sempre no todo, né? Porque a Sim. gente não trata o DPOC, a gente trata a pessoa idosa ali com DPOC que está internada. Então, pensar nesse todo, ele é sensacional.
Você falou muito da insatisfação de muitos profissionais, cara, que acho que dentro do hospital a gente vê. Murilo, você não sabe isso aqui que nós tá falando, cara. Mas quem tá dentro do hospital, cara, a gente vê muito profissional insatisfeito. E acredito que um dos principais motivos da gente ver muito isso ainda é acomodação. Eu acho que nós três, eu vejo muito a inquietação, esse fato de estar sempre incomodado, de querer estar sempre querendo buscar mais conhecimento, para agregar mais na terapia. Então, acho que uma sugestão que a gente pode deixar aqui para o pessoal também é ser inquieto. Cara, eu sou muito inquieto. Eu começo a fazer uma coisa, começa a ficar mais fácil, eu já quero mudar. Porque eu preciso de coisa difícil, né, que vai me tirar da zona de conforto. E aí, cara, isso remete muito à característica, né? E falando em característica, falando da pessoa idosa, que para a gente trabalhar com a pessoa idosa, a gente precisa ter muito esse carinho, né? Esse afeto, toque. E no hospital, Lucas, quais seriam aí as principais características para trabalhar com a pessoa idosa dentro do hospital, que ele já vai estar muito fragilizado? Tem alguma coisa diferente que dá para a gente fazer? Eu falo de característica pessoal mesmo ali. Uhum. Olha, eu acho que eu pontuaria em primeiro lugar a paciência, né? Eu tive até uma experiência essa semana, também na UTI cardiológica. Tinha um paciente que ele fez angioplastia e aí ele... Ô, gente, peraí, deixa eu dar um... Porque vocês estão ouvindo meu gato miando? Pode pegar ele, pode pegar aí, coloca Pode aí na pegar, aula. senão ele não vai parar de miar. Peraí. Aqui é vida real, Lucas. Você tá vendo aí, né, Murilo? Como é que é Olha, o rolê? cara, e essa questão da insatisfação, como tu disse, isso acontece, infelizmente, em todas as áreas, eu acho que em todas as profissões. Voltei. Então, a gente tem que... E se a gente, quando houve essa insatisfação, a gente deixa isso acontecer, a gente está errado também. A gente é cúmplice. Claro, Então, a a gente gente tem que não pegar na pode. mão dessa galera aí. Exatamente. Lembrar que onde eu parei. Na paciência, que eu acho que é fundamental. É isso. Tu Isso. lançou a Caminho das Pedras para nós. Então, eu acho que eu pontuaria em primeiro lugar a paciência. É fundamental. E eu tive uma experiência essa semana, inclusive, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, na UTI cardiológica, a gente estava com um paciente internado lá, um paciente que foi submetido a uma angioplastia. E era um idoso, bem debilitado, mas lúcido, orientado, cognitivo perfeito. E diversas vezes, né, ao longo dos dias que ele estava ali internado, ele sempre muito desanimado, recusando fazer os exercícios, não queria aderir ao tratamento fisioterapêutico. E aí eu estava de plantão, e aí eu cheguei nesse paciente, me apresentei, abordei, e né, falei com ele, seu fulano, nem lembro o nome dele aqui agora, porque são tantos pacientes, mas o convidei para poder fazer, né, a gente dar início ali com o tratamento fisioterapêutico, e mais uma vez ele recusou. Não, não vou mexer com isso não, deixa eu quietinho aqui mesmo na cama. Aí eu falei assim, não, então tá bom. E pensando outras formas de conseguir convencê-lo a fazer, né, a aderir ao tratamento. E aí chegou o horário da visita. E aí adivinha quem chega para poder fazer a visita? A neta desse paciente. Então, e aí vai uma outra dica, né, que eu vejo um outro ponto, que é envolver a família, o acompanhante, a visita, seja lá quem for ali, porque se essa pessoa ela está ali com esse paciente internado ali no hospital, muito provavelmente é uma pessoa que esse paciente gosta muito, né? Que tem muito apreço, é uma pessoa próxima, que tem uma intimidade. Então, se você consegue envolver essa pessoa ali durante o tratamento, a terapia, as chances de dele conseguir aderir são maiores. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu chamei essa neta no canto, conversei com ela, falei assim, olha, o seu avô, ele
Eu sou fisioterapeuta e ele se beneficiaria muito, ele precisa dar início aqui com o tratamento fisioterapêutico aqui dentro da UTI, porque isso vai influenciar muito em como ele vai ficar lá fora, quando ele for para a enfermaria e quando ele for para casa. E aí ela me entendeu, ela viu a importância e juntos a gente conseguiu convencer ele. Ela foi conversou com ele, vamos, vô, a gente vai junto, e aí ela me ajudando ali a posicionar o paciente, né, da maneira como ele deveria ficar para poder fazer os exercícios, e deu tudo, foi assim, perfeito, deu muito certo. E depois desse episódio, todas as outras vezes, ele fez muito bem ali os exercícios, tudo que havia sido proposto para ele fazer. Então, eu acho que paciência e saber envolver a família no cuidado, porque eu vejo que muitos veem a família, o acompanhante, como um inimigo, né? Ah, ele está aqui para poder encher meu saco, para poder me atrapalhar, né? Não, a gente tem que ter um jogo de cintura, saber ali lidar com as situações de forma a envolver esse acompanhante no cuidado fisioterapêutico. Eu acho, assim, muito importante, muito, muito importante. Você sabe, vou dar uma outra sugestão aqui, se o paciente for homem, se for Ah, idoso, essa eu quero aprender, hein? ó, se for idoso e for casado, quando a esposa estiver lá, é só você conversar com a esposa. Porque eu já tive problema assim, cara. Cheguei na esposa e falei assim, ó, o seu fulano lá, ele não tá colaborando muito com a gente, não sei o quê. Ela falou assim, ah, é? Pode deixar comigo. Mas na hora, não tinha mais conversa. Ó, ótima dica, hein? É. Ótima dica. E aí, a gente sabe que a pessoa idosa do sexo masculino normalmente é mais cabeça dura, né? É uma coisa bem Demais, Murilo. cultural. Então, se a gente saber Demais. abordar as pessoas que rodeiam esse paciente, a esposa, os filhos, a gente conquista ele também. Eu Com fiz minha certeza. graduação numa cidade alemã no sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, e o alemão ele é muito fechado. Imagina o alemão homem, então descendente homem. Era muito difícil de chegar até o paciente. Como tu falou, acho que não é o exercício, mas vamos fazer atividade, vamos se movimentar, vamos sair da cama, o senhor tem que tomar banho, tem que fazer a caminhada, é saber ter esse feeling, acho que conectando tudo a tua fala, né? A tua fala é muito fechada, ela é muito clara, então a gente consegue ter o acesso ao paciente, e eu tenho certeza que os pacientes saem falando do Lucas, o Lucas, até hoje eu ouço uma paciente minha, idosa, que ela fala, eu tenho dois anjos Murilo na minha vida, o dentro do hospital e o depois do hospital. Então são pessoas que vão colocar vocês nas orações de vocês, que vão torcer por vocês, que vão acompanhar pro resto da vida. Então, Com por mais que eu certeza. acho que o nosso dia não esteja bom, que em algum momento a gente tem algum problema, eu sempre falo isso nos meus cursos presenciais, é dividir as coisas. Eu sou profissional Murilo, eu sou a pessoa Murilo, e enquanto eu for o profissional dentro do hospital, eu vou me dedicar o máximo, com paciência, como tu disse, pensando que o paciente tem família, que tem amigos, que ele não está sozinho, englobar tudo isso no tratamento. A gente vai além da fisioterapia, né, Lucas? A gente vai muito além, a gente é profissional da saúde, a gente é ser humano, a gente começa a auxiliar além do que a gente precisa, mas a gente pode e a gente deve trabalhar isso mais completo com comunicação, né? Eu acho que Com essa certeza. comunicação, como tu disse, ser claro dentro da equipe, ser claro com o teu paciente, não importa se o paciente está na UTI, ele está entubado, ele está sedado, mas tu tem que ser claro, tu tem que mostrar o que está fazendo, tu tem que ter a comunicação, talvez não seja falando e ouvindo, mas o toque, todo o carinho, a maneira como tu aquece. Eu lembro que a gente aquecia a mão para tocar num paciente, sabe, para ser confortável, para ser aconchegante. Tudo isso também é forma de comunicação, é a forma com que tu está te Sim. apresentando ao teu paciente. Então, ficar ouvindo São os vocês. pequenos detalhes, né, Murilo? São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. E Exato. eu vejo que quando a gente se coloca, quando a gente tem essa postura, quando a gente se impõe dessa maneira, a gente conquista não só credibilidade, respeito do paciente e da família, né, do acompanhante, mas como você bem colocou, a gente conquista uma credibilidade da equipe. Eu vejo que há fisioterapeutas e fisioterapeutas. Há fisioterapeutas que, quando ele está de plantão, a equipe fica desanimada.
né? Ela não põe muita credibilidade. Mas quando outro fisioterapeuta, aquele né, que tem aquela postura é, baseada em tudo que a gente conversou até agora, a equipe ela caminha junto, né? Ela acredita naquilo que esse profissional está fazendo. E eu vejo isso muito no dia a dia. Eu vejo que alguns profissionais, alguns colegas, quando eles vão fazer alguns exercícios, alguma conduta do tratamento fisioterapêutico, que muitas vezes precisa de um auxílio de um outro profissional, de um técnico de enfermagem, por exemplo, às vezes a equipe ela não gosta muito de colaborar porque ela não confia naquilo que o profissional está fazendo. Ela não vê verdade, ela não Perfeito. dá crédito àquilo que esse profissional está fazendo. Mas quando esse profissional ele tem essa postura diferente, baseado naquilo que a gente conversou até agora, a equipe ela caminha junto, né? Isso é muito bacana, gente. Isso é muito lindo, porque às vezes eu preciso que a gente não, gente, na UTI a gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo é em equipe, tudo, absolutamente tudo depende do trabalho em equipe. E às vezes eu preciso para poder tirar o paciente do leito, às vezes é um caos, o paciente está todo invadido, com acesso para todo lado, com sonda para todo lado, e às vezes eu preciso muito da colaboração da equipe para conseguir desmonitorizar, tirar os acessos, para conseguir tirar esse paciente do leito, e às vezes a equipe ela confia tanto no nosso trabalho, na nossa postura, que quando eu chego para poder prestar o atendimento, o paciente já está do jeito que eu preciso, porque a equipe ela confia tanto na gente, né? A gente acaba gerando tanta credibilidade que, assim, toda a equipe ela caminha junto com a gente durante o tratamento. Isso é muito bacana. E faz toda a diferença. Eu lembro Com quando eu estava na certeza. pesquisa no hospital durante a pandemia, que infelizmente a maioria dos pacientes eram idosos, eu lembro do momento da pronação, onde precisavam de 6 pacientes para pronar um paciente, 6 profissionais para pronar o paciente. E eu penso, se não tem uma equipe qualificada, treinada, preparada, unida, um faça algo errado, já é um grande problema naquele Com momento ali, onde certeza. as UTIs estavam cheias. Então, acho que o que tu fala faz todo sentido, acho que é uma das nossas lições dessa entrevista, né? Acho que fica como aprendizado para nós. E a galera é muito curiosa. Agora tu falou mais ou menos a logística, né? Toda do hospital. Mas como é o dia a dia do físio, Lucas? Como que hora tu chega, quantas horas de trabalho, quantos pacientes tu atende? Porque quem ainda não está nessa prática, ou eu que vivenciei o estágio, eu via os fisioterapeutas lá, mas eu não tinha ideia de como funcionava um plantão. É 24 horas já? Essa lei está em vigor? Como que está sendo assim no dia a dia? Olha, essa lei, né, do fisioterapeuta 24 horas, cobrindo 24 horas nas UTIs, em algumas instituições isso já é realidade. Na minha cidade, infelizmente, ainda não é uma realidade. Então, na instituição onde eu trabalho, de 1 da manhã até às 7 da manhã, não tem fisioterapeuta em nenhum setor, infelizmente. E a gente vê o prejuízo que isso acarreta, porque normalmente os meus plantões são noturnos, então a 1 da manhã eu vou embora para casa. Deixo os pacientes todos pleníssimos quando eu estou indo embora. E aí, quando o próximo fisioterapeuta chega às 7 da manhã, tá um caos instalado. Por quê? Porque o paciente ele ficou 6 horas sem fisioterapeuta ali junto com ele. E isso é muito problemático, né? Isso pode trazer muitos prejuízos. Mas a minha rotina é o seguinte, né? Na instituição que eu trabalho, eu faço 30 horas semanais, né? De acordo com o COFIT, o nosso Conselho Federal, eu presto assistência durante 30 horas por semana aqui no hospital. E aí, como eu presto assistência a vários setores diferentes, a forma como essas 30 horas são distribuídas ao longo da semana é muito variável, varia demais. Porque eu vejo que tem algumas instituições que a escala de plantão ela é mais fechadinha, mais engessada, mas na minha é bem flexível e bem variável, sabe? Por exemplo, hoje eu estou de folga, amanhã eu já não estou, e cada dia eu estou num setor diferente, então varia muito esse fluxo meu na instituição.
mas normalmente eu faço. Normalmente esses plantões eles são divididos em 6 horas, né, por dia, que aí chega no final, completa as 30 horas. Então, por exemplo, eu fico 6 horas de segunda a sexta, e aí no final vai dar as 30 horas. E aí a cada dia eu estou num setor diferente, aí eu fico rodando. Né? Um dia eu estou na UTI geral, outro dia eu estou na UTI cardiológica, aí depois eu vou para pediatria. Tem dias que eu também cubro ali, dou uma assistência para o pessoal da enfermaria. Então, é uma loucura, né? E aí, conciliando com a rotina de mestrado, é uma loucura em dobro, né? Uma loucura ao quadrado. Mas eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa que, além de eu gostar muito de desafios, eu sou muito dinâmico. Quando eu me formei, a minha primeira experiência profissional foi com assistência domiciliar, né? Eu acredito que é a realidade de muitos recém-formados, né? Fisioterapeuta como profissional autônomo, muitos, depois da graduação, começam a prestar essa assistência domiciliar. E eu tive um aprendizado muito grande durante essa experiência com atendimento domiciliar, mas eu queria mais adrenalina. Eu gosto muito de adrenalina. Então eu ficava meio entediado, falei assim, meu Deus, eu tô aqui todos os dias, durante vários meses aqui vendo esse paciente, que é o oposto da rotina hospitalar, que a rotatividade é grande. Hoje o paciente está, amanhã ele já está em casa, e aí vem o próximo. Então, quando eu comecei essa jornada no ambiente hospitalar, principalmente na terapia intensiva, aí eu me encontrei. Aí eu vi que é um ambiente totalmente compatível com as minhas características, com o meu perfil. Quem trabalha em hospital precisa ser dinâmico. Quem é muito prostradão ali, faz muito. Cara, eu falo porque eu presto preceptoria, então eu já vi passar bastante, bastante pessoas ali, fisioterapeutas, né? E às vezes tem gente que de fato não combina muito com a rotina do hospital por ser dinâmico. Então, acho que ser dinâmico é um ponto importante para quem quer trabalhar em Com hospital. certeza. O Lucas, Murilo, a gente está chegando no final, cara. E, o Lucas, eu queria muito que você deixasse teu coração cantar agora. Deixar uma mensagem aí para as pessoas, para quem quer trabalhar no hospital, para quem tem interesse, para quem está começando, ou simplesmente para quem quer trabalhar com a pessoa idosa. Deixa teu coração cantar. Deixa uma mensagem bonita aí para as pessoas. Olha, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem, não é nenhuma frase assim de livro, algo muito complexo, muito lindo, mas é uma mensagem simples mesmo, sabe? Eu acho que o que é necessário para a gente ter ai, ai, me embolei toda aqui, tô igual a Dilma. Pode chorar, pode chorar. Emocionamos o menino, é a parte mais tocante. Nossa. Ah, eu não sou muito bom com palavras emocionantes assim, não, sabe? Mas, assim, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, tanto para quem tem esse interesse de trabalhar no ambiente hospitalar, na terapia intensiva, ou com a pessoa idosa mesmo, eu acho que é pensar em tudo aquilo que a gente conversou hoje, sabe? É entender que, às vezes, a assistência, o cuidado com a pessoa idosa, ela vai muito além do conhecimento técnico-científico, né? E eu vejo isso muito no dia a dia. Às vezes as pessoas elas vão muito carregadas de conhecimento, né? E não desmerecendo, muito pelo contrário, isso é fundamental, isso é muito importante, né? Se armar ali de conhecimento técnico atualizado, de ciência, mas eu acho que não é só isso, né? A gente tem que ver que por trás do paciente existe uma história e existe uma frase que eu gosto muito, eu acho que eu já até, de vez em quando eu posto nas minhas redes sociais, que é que todo paciente, ele tem
uma pessoa importante, né? Ele é o avô de alguém, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, o neto de alguém, né? Se for uma criança, mas aqui falando sobre a pessoa idosa, principalmente o avô de alguém. E eu acho que é ter sempre essa mentalidade, levar sempre isso durante os atendimentos, sabe? É sempre Cara, uma pessoa importante para alguém, né? Com certeza. impressionante, né? Como a gente começou falando dos avós e a gente encerrou falando o É quanto verdade, o cliente ele é importante para alguém, para ver o quanto a gente tá conectado aqui, quanto a é gente fala a verdade. mesma língua. Eu acho que quando a gente te convidou, Lucas, não foi à toa, porque a gente sabia do teu potencial, da tua humanização, da aqui tu falou agora, o simples funciona. Cara, é a maior verdade. A gente estuda, a gente se prepara, a gente sabe toda a complexibilidade da fisiologia, da fisiopatologia, das doenças, mas quando tu consegue ser simples com o teu paciente, ser claro, ser direto, fazer o básico, seja no domicílio, seja na clínica, seja no Pilates, seja numa ILPI, é o básico. E dentro do hospital, seja um posicionamento, porque tu fica 30, 40 minutos no dia numa intervenção fisioterapêutica. Mas se tu deixa os 23 horas bem posicionado, se tu mostra para ele o que ele deve fazer, entender, relacionar tudo isso na cabeça do paciente de maneira simples e fácil, eu acho que a gente já chega em outro patamar, a gente consegue uma Com outra reação. certeza. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, parabéns pela tua carreira, tu vem construindo, alimentando, melhorando cada vez mais, e muito sucesso no mestrado. Eu sei que não é fácil, um orientador tão bom ainda como tu tem, que vai te puxar, mas tudo é aprendizado e vai valer a pena. Então, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Conta com a gente aí e que o pessoal possa seguir, estar acompanhando o Lucas Sena no Instagram. Vocês vão ter muito conteúdo de qualidade, também humanizado. Boa. Obrigado. Pode falar, Yuri. Não, cara, eu acho que depois dessas considerações finais, não tem nem o que falar, né? Mas papo muito legal, trazer essa humanização e acho que o conhecimento teórico-científico e juntar essas coisas é o que a gente chama de prática baseada em evidência, né? É Exatamente. o tripé aí da evidência científica. É a gente estar empoderado do conhecimento, entregar, né, a melhor estratégia e respeitar também a decisão do paciente, o que é mais importante para ele, a gente trabalhar em torno disso, né? Então, cara, eu faço das palavras do Murilo as minhas palavras. Gostei muito do papo e espero que venha projetos futuros aí, né? Ah, eu fico muito feliz, eu fiquei muito honrado com o convite. Vocês são pessoas que eu admiro muito, que eu tenho muito apreço. E contem comigo mesmo. Beleza. Boa. Muito obrigado, então, a todos os alunos também que estão conosco. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui para gente ou chama no direct. Logo, logo essa aula estará disponível e a gente vai estar aqui para ajudar todos vocês.